Olá, pessoal. Nesta semana nós iremos trabalhar a semana 4 do PET complementar, que tem como tema, unidade temática, os registros da história, linguagens e culturas. Vocês irão encontrar essas atividades a partir da página 37 do PET complementar. Então, como tema, as tradições orais e a valorização da memória. Contadores de história, mensageiros oficiais, guardiões de tradições milenares. Todos esses termos caracterizam o papel dos griots, que na África Antiga eram responsáveis por firmar transações comerciais entre os impérios e comunidades e passar aos jovens ensinamentos culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. Utilizando instrumentos musicais como o agogô e o acofim, semelhante ao banjo, os griots e griotes estavam presentes em inúmeros povos, da África do Sul à África subsaariana, transitando entre os territórios para firmar tratados comerciais por meio da fala e também ensinando às crianças de seu povo o uso de plantas medicinais, os cantos, as danças tradicionais e as histórias ancestrais. Diferente da civilização ocidental, que prioriza a escrita, né, como principal método para a transmissão do conhecimento, e tem, historicamente falando, povos sem escrita no âmbito da pré-história, em sociedades de tradição oral, a fala tem um aspecto milenar e sagrado, e é preciso refletir profundamente antes de se pronunciar algo, pois cada palavra carrega um poder de cura e destruição, tá? Então, para a gente entender, né, na África, a tradição oral é muito valorizada. Então, eles pensam muito antes de falar, por conta que o que você fala não pode ser desfalado, né? Não pode voltar atrás. Como atividades, número 1. Uma entrevista é considerada uma fonte histórica. Para que ela ocorra, é necessário que antes seja organizado um roteiro com perguntas a serem faladas, a serem feitas. Sabendo disso, monte um roteiro com 5 perguntas para serem feitas para uma personalidade que você admira, pode ser um famoso, ou um familiar, ou algum professor, tá? Então, vocês vão montar 5 perguntinhas. Não precisam dar as respostas, somente a pergunta. Número 2. Mas afinal, quem são os griots? São trovadores, menestréis, contadores de história e animadores públicos para os quais a disciplina da verdade perde rigidez, semelhando sendo-lhe facultada uma linguagem mais livre. Ainda assim, sobressai o compromisso com a verdade, sem o qual perderiam a capacidade de atuar para manter harmonia e coesão grupal, com base em uma função genealógica de fixar as mitologias familiares no âmbito das sociedades tradicionais. Em relação ao estudo da África antiga, os griots são quem são os griots? No próprio texto que nós lemos agora há pouco, na página anterior, eles dá essa resposta para vocês. Importante fonte de tradição oral aliada às fontes escritas e arqueologia para o conhecimento do passado africano, as únicas fontes possíveis para o conhecimento da história pré-colonial do continente, fontes pouco confiáveis para a história, devendo ser encaradas como literatura, incomuns, na medida em que estiveram associados apenas às sociedades que desenvolveram cultura letrada, referências distantes no tempo, na medida em que sua função social desapareceu no século XIX. Xizinho, única resposta correta. Número 3. As fontes visuais e as fontes orais são importantes instrumentos para a escrita da história. Por conta disso, faça uma ilustração imaginando o trabalho de um griot, que vocês conheceram nos textos desta aula, um griot africano, como explicado na aula desta semana. Beleza? Então, nesse espacinho vazio ou no caderno de vocês vão fazer uma ilustração demonstrando o trabalho desse griot africano. Pessoal, muito obrigado e até a próxima semana.